palavra do Senhor, ela nos diz para nós não nos embriagarmos com vinho onde há contenda, mas sermos cheios do Espírito Santo. Mas a questão é, se podemos ser cheios do Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo? E qual é as características de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma jovem, ser cheio do Espírito Santo? O que traz consigo? Quais são os pontos que nós podemos analisar em uma pessoa, que essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo? E quem são as pessoas cheias do Espírito Santo? São todo mundo cheio do Espírito Santo? Eis aí uma pergunta. São todos cheios do Espírito Santo? Será que nós podemos dizer isso, que toda a humanidade é cheia do Espírito Santo? Se nós formos observar as características, ou seja, os caracteres do Espírito Santo e das pessoas cheias do Espírito Santo, dá para nós analisarmos muito bem e entender quem são as pessoas cheias do Espírito Santo. Afinal de contas, quem é o Espírito Santo e quais são as funções do Espírito Santo aqui nessa terra? Primeiro eu vou pegar o seguinte: quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Quem são essas três pessoas? Primeiro, nós vemos que Deus é um ser supremo, um ser celestial, um ser sublime, que não há nada e nem ninguém acima dele. Ele está acima de todas as coisas, está acima de tudo, acima de todas as coisas. É um ser que requer a nossa atenção, nosso respeito, a nossa lealdade, a nossa fidelidade. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é um ser filho de Deus, que deixou o seu trono de glória, nasceu aqui nesta terra de Maria, ele veio, nasceu do útero de Maria, cresceu, padeceu em uma cruz, foi crucificado, foi morto, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E por que Jesus Cristo fez isso? Jesus fez isso para me resgatar e para te resgatar. Jesus fez isso para me livrar e te livrar da ira de Deus que estava sobre a humanidade. Porque a palavra de Deus diz que a ira de Deus se findou na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele, louvado seja o nome santo do Senhor, Jesus, ele nos resgatou dessa maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro. Isaías, no capítulo de número 56, nos versículos 4, 5 e 6, ele disse assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito e ferido do Senhor. Mas ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Algumas outras traduções diz curados. Então nós vemos na palavra que Jesus Cristo, ele tomou sobre si a sua dor, seus problemas, seus pecados, os meus problemas, os meus pecados, levou lá na cruz do Calvário, sofreu, padeceu por amor a mim e por amor a ti. Ele deu a sua vida pela minha vida, em resgate da minha vida e em resgate da sua vida. Então esse é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele provou que nos ama. Ele provou que nos ama. A palavra de Deus diz que Deus, ele provou isso.
Deus, ele provou o seu grande amor para conosco. Como? Dando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas que tenha a vida eterna. Então, essa é a pessoa do Senhor Jesus. Mas e o Espírito Santo? Quem é a pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o qual Deus o enviou a essa terra para consolar a minha pessoa e a sua pessoa. O Espírito Santo está aqui na terra. O Senhor Jesus, ele diz, eu vou para o Pai e rogarei a ele outro consolador que vos consolará. Se eu não for, o Espírito também não virá. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Se eu não for para o Pai, o Consolador também não virá até vós. Então, para que ele venha, é preciso que eu vá até o Pai. Jesus, então, chamou os discípulos e disse para eles, ficais aqui, até que do alto vos sejais revestido de poder. E o Senhor Jesus, então, foi para a glória celestial. Por isso o salmista deve escrever do Salmo, ele diz, levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, porque está entrando o Rei da Glória. Aí houve uma pergunta, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O que essa palavra está nos dizendo? Que quando o Senhor Jesus começou a se elevar os seus pés da terra para subir aos céus, os anjos que estavam se curvando, olhando para a terra, começou a levantar as suas cabeças. Quando o salmista disse, levantai-vos, ó portais eternos, as vossas cabeças, estava referindo os anjos, levantando as cabeças para receber o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus foi ocultado por uma nuvem, então ele adentrou para dentro do céu. E os portais ali, segundo a palavra de Deus, já tinham erguido as suas cabeças, o receberam. Mas aí ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora está em nosso meio. E qual é a finalidade do Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo? É me convencer do pecado, da justiça e do juízo. É te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu querido, minha querida irmão, minha querida irmã, meu amado amigo, a palavra do Senhor nos fala bem claro que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele nos consolará e está nos consolando. Mas quem é ou quem são as pessoas cheias do Espírito Santo e as características dessas pessoas cheias do Espírito Santo? Para você não ficar curioso, as pessoas cheias do Espírito Santo são aquelas pessoas que temem a Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que temem a Deus e obedecem a sua palavra. São pessoas cheias do Espírito Santo. É um dos primeiros caracteres de uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque ele teme a Deus e guarde as suas palavras. Como eu posso mostrar para você uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como se identifica uma pessoa cheia do Espírito Santo? Simples, é uma pessoa amorosa. Não é uma pessoa que guarda ódio. Não é uma pessoa que guarda rancor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ele esbanja amor. Por onde ele passa, ele está esbanjando amor. Por onde ele passa, ele está semeando amor. Por onde ele passa, ele está semeando a paz. Por onde ele passa, ele está semeando a união. É uma pessoa cheia de amor. É uma pessoa que não discrimina a ninguém. É uma pessoa que não rejeita também o seu semelhante. É uma pessoa que não rejeita o seu próximo.
Essa pessoa é a pessoa cheia do Espírito Santo. Daí então dá para identificar quem é cheio do Espírito Santo e quem não é cheio do Espírito Santo. Eu não quero aqui nessa live atacar ninguém, longe de mim uma coisa dessa. Mas eu quero ensinar aqui a palavra. Pessoas que não amam o seu semelhante, pessoas que é de mal com o seu semelhante, pessoas que não amam o seu próximo e pessoas que rejeitam o seu próximo, não são pessoas cheias do Espírito Santo. Não é pessoas que têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz a pessoa se convencer do seu pecado. E nós sabemos que o ódio ao ser humano, o ódio ao próximo é pecado. Nós sabemos que o rancor contra o próximo é pecado. Nós sabemos que guardar o próximo no coração é pecado, com ódio, né? É pecado guardar com ódio no coração. É pecado a pessoa dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão. A palavra de Deus diz assim: se eu disser que eu amo a Deus e odeio o meu irmão, estou sendo mentiroso e até agora eu estou em trevas. E para você entender o que é trevas, eu vou fazer aqui uma simulação aqui, para você entender o que é trevas, tá? Eu vou até aqui ao interruptor, que eu vou fazer uma simulação. A palavra de Deus nos fala sobre trevas, e trevas é isso aqui. Pronto. Isso se chama trevas, escuridão. A pessoa não consegue enxergar nada. Eu tenho certeza que você que está aí nessa live não está me vendo, porque eu estou aqui no escuro. Isso simboliza uma pessoa que odeia o seu próximo, uma pessoa que ele odeia o seu semelhante. Agora vamos para a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que ama o seu próximo e que não rejeita o seu próximo. Agora vamos ver quem é essa pessoa. Eu vou acender as luzes aqui e você vai ver. Isso. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele anda na luz. Porque Jesus diz que nós devemos andar na luz como ele na luz está. E Jesus não é trevas, Jesus é luz. E nós devemos andar na luz. Agora a questão é, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele pode pecar? Lógico que ele peca. Ser cheio do Espírito Santo não significa ser santarrão. Ser cheio do Espírito Santo não significa que a pessoa já é um Deus, que ele está endeusado. Não. Ser cheio do Espírito Santo não significa que a pessoa também já está na glória. Nós somos carnais, somos tríplice, corpo, alma e espírito. Jesus um dia chamou os discípulos para orar. Os discípulos estavam ali orando com o Senhor, mas os discípulos tosquenejaram, dormiram. E Jesus foi lá e despertou ele. 3 vezes Jesus despertou os discípulos. Na 3ª vez ele diz: vocês não podem vigiar como se quer nenhuma hora. Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então veja Jesus falando uma coisa aqui. Ele diz: orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está falando? Olha, a carne pode ceder às tentações. A carne pode ceder às paixões dela. Por isso que se deve orar e por isso que se deve vigiar. E Jesus estava falando para pessoas cheias do Espírito Santo. Jesus não estava falando para qualquer uma pessoa. É daí a diferença do cristão que tem o Espírito e o cristão que não tem o Espírito Santo. O cristão que não, o homem que não tem o Espírito Santo, ele tem prazer, ele tem alegria no pecar, ele se sente feliz, ele se regozija no pecar, ele se alegra no pecar, ele tem amor no pecar, ele ama pecar, ele adora pecar.
Mas o cristão, o homem ou a mulher que tem o Espírito Santo, ele não tem prazer no pecado. Aí está a diferença. Ele não ama pecar. Ele não gosta de pecar. E ele não quer estar no pecado. Por muito que ele peque, mas ele não quer permanecer naquele delito, naquela infração. Por quê? Porque ele sabe que é infração a Deus. Ele sabe que é insulto a Deus. Ele sabe que é distanciamento de Deus. Olha, nós devemos aqui nessa terra distanciar um do outro. Humanamente falando, por causa da pandemia, nós devemos distanciar um do outro. Até para mim não contaminar você e talvez outras pessoas não me contaminar. No caso, se eu estiver contaminado, não contaminar você. E no caso que Deus te guarde, você estiver contaminado, não contaminar outra pessoa. Devemos manter esse distanciamento. Mas de Deus não podemos manter esse distanciamento. Não podemos de hipótese nenhuma manter ou distanciar de Deus. Mas uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele está distante de Deus. Por que ele está distante de Deus? Porque ele volta, porque ele faz tudo aquilo que agrada a si próprio, mas não agrada a Deus. Por isso que há essa diferença. Paulo ele diz aqui, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não rejeita o seu próximo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não nega ao seu próximo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não odeia ao seu próximo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem o temor de Deus. E se ele ofende um irmão, ele já vai logo correndo, pedindo perdão, e vai logo também perdoando. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é pular, não é gritar, não é revelar, não é sapatear, não é vestir comprido, entendeu? Não é vestir aquelas vestimentas compridonas. Ser cheio do Espírito Santo não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é andar em comunhão com Deus e com o seu semelhante, com o seu próximo. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ter, louvado seja o nome do Senhor, a lealdade com a palavra do Senhor e não rejeitar o semelhante. Ou seja, tem muitas pessoas que por achar que é crente, por achar que é cristão, tem muitas pessoas por achar que é o tal, essas pessoas rejeitam a pessoa porque é de uma outra denominação, porque é de uma outra igreja, porque não é do ministério dele, porque acha que ele é que é santo. Ser santo, meu querido, ser santo, minha irmã, é diferente. Ser santo não significa rejeitar. Ser santo não significa abandonar. E não, de hipótese nenhuma. Então, ser cheio do Espírito Santo e ser santo são duas palavras que andam juntas. Ok? Que Deus esteja abençoando você para a glória do Senhor nosso Deus. Eu vou terminando por aqui no nome de Jesus. Fica em paz. Outro dia estarei fazendo uma outra live aqui no nome de Jesus para a glória do Senhor.